Olá, amores! Eu sou o Cauim. Eu sou o Ianin e depois que você ouviu... Não dá mais pra desouvir. Olá, meus amores! Oi, tudo bem com vocês? Amores, o tema de hoje é a verdadeira fidelidade. A verdadeira fidelidade. Veja bem, só que assim, hoje nós vamos falar sobre uma sensação, né? Pra gente poder falar de fidelidade, a gente precisa falar sobre uma sensação que todos sentem em algum nível, que é a sensação de não estar em paz consigo mesmo. E que, por decorrência, traz também a sensação de erro ou de se sentir errado, né? E se sentindo errado, se culpa e se boicota. Sabe, uma sensação de autotraição. E passa a acreditar que o sofrimento é devido ou que o sofrimento faz parte da vida ou que não dá para ser feliz todo o tempo. Então, quem se sente errado não se acha merecedor de ser feliz todo o tempo, não é mesmo? Quem se sente errado não acha justo ser feliz enquanto acredita estar sendo errado. Quem acredita estar errando, acredita também que tem que pagar pelos erros cometidos para poder se redimir desses erros e reconquistar a condição de inocente, pagando a pena devida pelos erros cometidos. Não é assim que normalmente funciona? Mas o que as pessoas não sabem é que os erros que acreditam ter cometido foram apenas cenas encenadas a partir de um projeto, a partir de um roteiro gerado com base em uma sensação de erro que já estava na mente muito antes das cenas e que, na verdade, foram cenas geradas pela sensação de erro. Olha que invertida, né? Se sentir errado é a base da construção e da projeção de cenas de erro, que parecem ser os motivos de se sentir errado. Mas, na verdade, se sentir errado é o que gera a cena, é o que inventa a cena e que gera as interpretações que distorcem as cenas e fazem com que a sensação de erro apareça na cena de uma forma convincente, sabe? De uma forma que te convence, como se essa sensação tivesse nascido ali na cena. Mas o fato é que a sensação fez você gerar a cena. Deu para entender isso? Vocês entenderam isso? Eu acho que ficou claro isso. Porque, na verdade, as pessoas pensam que se sentem erradas por conta de um evento. Aconteceu uma coisa, né, que gerou algum tipo de prejuízo, por isso eu me culpei. E por isso eu me sinto errado ou errada. Só que não, essa sensação de erro já estava antes. É uma sensação basal que já está lá. E é essa sensação que gera todas as cenas onde o erro está manifestado. Entende? Mas por que as pessoas se sentem erradas afinal? Se a sensação de ser errado não nasce na cena, mas a sensação inventa a cena, como nasce então a sensação de ser errado, né? A pergunta que a gente deveria fazer é: por que eu me sinto errado? Por que eu me sinto errado? O que significa a palavra erro? Para a gente olhar para isso direito, vamos olhar então para isso. O que significa a palavra erro? Quando eu digo que estou errado, o que eu estou dizendo? Quando eu me sinto errado, o que é que eu estou sentindo afinal? Que sentimento é esse e por que eu sinto isso? Sabe, gente, errado é a condição que expressa a intenção de reconhecer que não há fidelidade na visão dos fatos e não há fidelidade na consideração dos fatos para agir diante dos fatos. É o fato de você se sentir agindo diante dos fatos, considerando que os fatos são diferentes do que eles são na realidade. E dessa forma, você reconhece que a sua atuação não é condizente com os fatos, mas é uma atuação que se torna falsa, levando em conta que você está atuando como se os fatos fossem outra coisa que não são. Entenderam por que a gente está correlacionando essa sensação de errado? A gente precisa falar sobre a sensação de erro, né? De se sentir errado com fidelidade. Porque, na verdade, é isso. Errado é a condição
que expressa essa intenção, a intenção de não ser fiel com os fatos, não ter fidelidade com a visão dos fatos. Quando você atua como se os fatos fossem diferentes do que são, e você sabe disso, tem um lugar de você, em algum nível você sabe disso, você se sente falsificando os fatos. E na sua atuação, você se sente falso e se sente, portanto, infiel à verdade. E para se sentir infiel à verdade, você tem que atuar de uma forma que você não acredita. Você se sente, inclusive, infiel em relação a si mesmo. Sim, com né? certeza. Você se sente infiel ao que você acredita. E para atuar de uma forma que você não acredita, você tem que atuar não sendo você como você é. Você tem que disfarçar o que você sabe que seria a verdade, porque tem um lugar de você que sabe, né, o que seria a verdade da sua atuação, para você poder tentar justificar algo que não é verdade. Entende? Você tem que mentir. Você tem que fingir. E fingindo, você se sente errando. Simplesmente porque não é você de verdade. Como seria você agindo na cena de verdade, né? Você se sente infiel com você mesmo quando você age fingindo sobre a verdade dos fatos. Ok? E para você continuar fingindo sobre a verdade dos fatos, você tem que fingir sobre você mesmo. Exato. Né? Uma sensação de autotraição. Isso, você se sente infiel a você mesmo, ok? Então, eis aqui a possibilidade de compreender o que é a sensação de infidelidade. O erro é a infidelidade com os fatos e com a própria atuação diante dos fatos. Distorcer os fatos e agir de forma distorcida diante do fato distorcido, ou seja, diante da conclusão que você tirou dos fatos, isso exige infidelidade consigo mesmo, porque você está sendo infiel ao que você realmente acredita. Sim, isso significa que você tem admitido viver de uma forma que você não acredita ou de uma forma infiel ao que você acredita. Isso gera uma sensação de conflito interno constante, de falta de paz. E outra questão decorrente disso é: desde quando você está agindo assim? Será que faz muito tempo? Será que você já nasceu fazendo isso e não está sabendo? Será que você já nasceu se sentindo errado? Será que você se sente errado desde que você nasceu? Será que, mesmo quando criança, você agiu de uma forma que sempre acabava confirmando a sua sensação de se sentir errado e de ser repreendido para ter a certeza de que você é errado mesmo? E talvez as pessoas à sua volta também sentiam isso. Talvez elas também sentissem isso, né? Assim como você. E essa sensação compartilhada acabava gerando constantemente um cenário com essa atmosfera de erro, né? De erro e de culpa pelos erros. Com certeza, porque era uma sensação compartilhada de erro, né? E aí a gente pergunta, por que os cenários são assim, né? Por que a gente faz isso? Por que construir cenários que confirmem o erro e a culpa? Por que as pessoas se sentem tão erradas? Como mudar isso? Como a gente muda isso? Olha, para resolver essa questão, é importante desistir de acreditar que o erro precisa ser confirmado. É óbvio que a gente precisa tirar o erro da mente. Só que como isso é uma coisa mais profunda, a gente pode começar fazendo um outro treino. Primeiro, começar realmente a pensar, a parar de acreditar, a desistir, é uma desistência. Desista. Desista de acreditar que o erro precisa ser confirmado. E aí, isso significa desistir de confirmar a sensação de ser errado. Entende? Toda vez que você estiver percebendo que você entrou numa sensação de ser errado, você para, dá um passo para trás e isso significa querer ver a verdade dos fatos em todas as cenas. Você para, dá um passo para trás e pensa, eu quero a verdade dessa cena. Porque se sentindo errado, você vai distorcer a cena. Necessariamente, a sensação de ser errado, que já vem antes, vai gerar em você uma vontade de distorcer a cena.
Então, a partir do seu consciente, você precisa querer ver a verdade dos fatos em todas as cenas e a gente consegue entrar num outro ciclo onde a sensação de erro comece a ficar cada vez menos recorrente até que você alcance realmente a cura, talvez seja a palavra, ou o esclarecimento, né, de que o erro não é real. Mas isso é um outro episódio. Por enquanto, o treino importante é querer ver a verdade dos fatos em todas as cenas, sabe? É necessário se acostumar com essa nova proposta de querer ver a verdade dos fatos em todas as cenas. E como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que você vai se acostumar com essa nova proposta? Você vai parar de querer confirmar o erro, né? E é uma proposta completamente nova. Então, só que para isso é necessário aprender a olhar as coisas, olhar tudo, observar as coisas, olhar sem julgar. É necessário aprender a ouvir sem pressa de falar. Ouvir sem pressa de falar. Gente, estamos falando agora sobre solução. Como é que você sai disso, mesmo sem corrigir essa crença de base, né? Você precisa aprender a ouvir sem pressa de falar. Porque quando você interrompe alguém no meio da fala, ou você não presta atenção direito, ou perde coisas, você está fazendo isso só para se sentir errado. Entendeu? Porque depois alguma coisa não vai sair conforme combinado ou planejado e você vai se sentir errado. Então, é necessário aprender a ouvir sem pressa de falar. Sim, é necessário observar sem interferir antecipadamente, interferir sem contato com os fatos ou sem a compreensão dos fatos. Isso, como que você vai agir sem a compreensão dos fatos? Agir antes da compreensão dos fatos, agir antes de entrar em contato com os fatos e compreender os fatos é a garantia do erro. É a garantia de que você vai errar e você vai confirmar a sensação de ser errado. Olha, é extremamente importante. Agir antes do contato com os fatos ou antes da compreensão dos fatos é garantir o erro. Garantir o erro para confirmar a sensação de ser errado. Você está agindo sem entrar em contato com as coisas, sem entrar em contato com os fatos, sem compreender os fatos. Lógico que vai dar errado. Você está agindo, você tá agindo de uma maneira equivocada, né? Diante do fato. Porque você não viu o fato. Isso. Então, esse é um primeiro e principal exercício que não é difícil de praticar. Não é mesmo. Se você sentir que há uma tentação de falar assim, e de agir antes da compreensão dos fatos, dá uma vontade de falar antes de esperar a pessoa terminar de falar, dá uma vontade de agir antes de compreender as coisas que estão acontecendo. Se você sentir essa tentação, saiba que você está tentando fabricar uma cena para confirmar a sua sensação de ser errado. Porque agir sem compreender é agir equivocadamente. E dessa forma, você vai se sentir errando e vai se sentir infiel à verdade dos fatos e vai se sentir infiel ao que você realmente faria se você se permitisse ver, se permitisse compreender os fatos. Ok? Importante. Você vai perceber que você agiria de um outro jeito se você fosse verdadeiro com você mesmo. Se você esperasse um pouco para compreender tudo. Exatamente. Entendeu? Porque vendo, você não se equivoca em relação aos fatos, né? E você compreende. Compreendendo, você atua nas cenas de uma forma pertinente, de uma forma otimizada e útil, né? Fazendo o oposto da confirmação de ser errado. Tanto para você quanto para todos que compartilham dessa cena com você e que sentem a mesma coisa, né? Você para de fazer cenas para se achar errado e para de fornecer elementos para confirmar a sensação dos outros de serem errados também. Porque é um jogo, todo mundo joga no mesmo time, né? Exatamente. Todo mundo se sente assim, né? E assim você passa a ser fiel a você e a todos. Isso é muito legal, porque além de você ser fiel a você, você passa a ajudar os outros a serem mais fiéis consigo mesmos, né?
Então, você passa a ser fiel à verdade e passa a ser fiel à realidade do que todos são. E, dessa forma, você passa a ser fiel, se sentir fiel a Deus também. Porque no plano de Deus para o mundo, e há um plano de Deus para o mundo, para o resgate disso, nesse plano de Deus está a meta de retirar a culpa do mundo, retirando de todos a sensação de ser errado por ser infiel a si mesmo e gerando cenas para errar e confirmar a sensação de ser errado. Isso, Não é mesmo? o plano de Deus para o mundo contempla a retirada da culpa que desfaz todo esse ciclo de se sentir errado e gerar cenas para confirmar a sensação de erro. Né? Sim. E essa é a nossa real função no mundo. Nós precisamos resgatar a fidelidade com que somos, né? A fidelidade com que todos são. E assim nós resgatamos a fidelidade com Deus e com o seu plano de resgate da realidade da existência, que é eternamente perfeita. A nossa existência é eternamente perfeita em estado de amor e de paz, porque nós somos todos o amor, somos todos a paz. Fidelidade, né, ou ser fiel a si mesmo, é assumir o amor que nós somos. Nós não somos erro e nem culpa, nós somos amor. E isso é fidelidade, assumir esse amor que somos. E a partir disso, você vai ver que, treinando isso, as cenas serão outras. Você vai passar a ver o mundo de outra maneira. Você não vai mais ver cenas que confirmem o erro. Ok? Você não vai gerar essas cenas. Sim. Você vai viver cenas de amor. E se você perceber que alguém está tentando confirmar sensações de erro, você vai ajudar as pessoas. Lembrando que elas sim. também são amor. Sim. E aí você vai ajudá-las a ver as cenas de outro jeito e vai ajudar a fazer com que elas se vejam de outra maneira, né? Ok? Então, esse é um treino que não é difícil de fazer, ok? É totalmente possível, é totalmente viável. Queira ver a verdade dos fatos. Ouve até o final, espera a pressa. compreensão da cena. Não tenha nenhuma ação ou fala ou gesto ou reação que não venha da total compreensão de uma cena, que venha de uma visão equivocada da cena. Aguarde e você terá uma ação precisa, né, em qualquer situação. Ok? Não é difícil fazer isso. Então treina aí, fica esse treino para a semana. E a gente se encontra no próximo episódio, né? Isso. Tem algum recadinho aí? Tem, eu quero convidar a todos para o workshop A Verdade Presencial, que vai acontecer nos dias 20 e 21 de agosto, tá bom? É um fim de semana, uma imersão que vai mudar a sua vida, vai mudar toda a sua maneira de enxergar o mundo e vai, inclusive, compreender a fundo o que é essa sensação de erro e de onde vem isso que todas as pessoas sentem. Com certeza. Esse é o tema do nosso workshop. Tá Então bom? vai lá, entra no site e se inscreve que a gente vai passar um fim de semana muito legal juntos. Exatamente. O site é coexiste.com.br, ok? Então a gente se vê no workshop. Um beijo no coração. Fiquem com Deus.